Você está vivendo o plano de Deus ou apenas se acostumou com aquilo que apareceu? A vida que Deus tem para você não é feita de migalhas, de cansaço ou de vazio, mas muitos estão presos em uma rotina que Ele nunca escreveu. Neste vídeo, você vai entender por que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que aceitar menos do que isso é, na prática, uma forma de desistir da promessa. Fica comigo, porque você pode estar a um passo de despertar para aquilo que realmente te pertence. Quantas vezes você parou e se perguntou: essa é mesmo a vida que Deus sonhou para mim? Há pessoas vivendo dias cinzentos, se arrastando emocionalmente e espiritualmente, achando que isso é tudo o que existe, mas não é. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não planejou uma vida medíocre para você. Não foi Ele quem desenhou essa rotina vazia, esse sentimento de estagnação, essa paz que nunca chega. E quando a gente se acomoda fora do propósito, a alma começa a gritar por algo maior, porque fomos criados para viver o plano dele, não os restos do que sobrou. Hoje eu quero falar direto com o seu coração. Este vídeo é para quem sente que está vivendo pela metade, para quem sabe que Deus tem mais, mas não sabe como sair de onde está. Então, fica comigo até o final. Há algo aqui que pode ser exatamente o que você precisa ouvir para despertar. Quantas vezes você já se viu tentando se convencer de que está tudo bem, mesmo quando tudo dentro de você grita que não está? Quantas vezes você colocou um sorriso no rosto, mas sentia a alma vazia sem direção? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que a gente até aprende a sobreviver em meio à dor, mas isso não significa que estamos vivendo. Deus não te criou para apenas suportar os dias. Ele te criou para florescer, para ter uma vida cheia de propósito e plenitude. Quando você se acostuma com pouco, mesmo sem perceber, começa a rejeitar o muito que Deus tem para te entregar. O problema é que, às vezes, a zona de conforto vira prisão. E a chave da liberdade é perceber que aquilo que parece normal pode não ser a vontade de Deus. Você pode estar vivendo um emprego que te adoece, um relacionamento que te diminui, uma rotina que te desgasta, e ainda assim pensar: é isso que Deus quer para mim. Mas Deus não quer te ver exausto emocionalmente, sem paz, perdendo sua identidade para caber em lugares onde Ele nunca te mandou entrar. O Salmo 18:19 declara: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Deus se agrada de você. Ele deseja te tirar de ambientes apertados, sufocantes, espirituais e emocionais, e te levar para um espaço onde você possa respirar, crescer e viver com liberdade. Só que para isso, você precisa primeiro aceitar que viver pela metade não é o plano original. A mediocridade pode até parecer segura, mas é uma armadilha disfarçada de estabilidade. E tem gente que, sem perceber, está anestesiada. Não sente mais alegria genuína, não sonha mais, não acredita mais, está vivendo no automático. E pior, acha que isso é ser maduro, acha que isso é normal. Mas não é. Deus te fez para viver com brilho nos olhos. A fé não é anestesia, é combustível. Você não precisa aceitar uma vida que mata seus sonhos lentamente, um dia de cada vez. Sabe aquele cansaço que não passa nem dormindo? Aquela tristeza que aparece mesmo quando você tenta ser grato? Aquela sensação de que está desperdiçando sua vida, seus talentos, seus anos? Tudo isso pode ser um sinal, um alerta espiritual de que você está distante da rota que Deus traçou. Mas aqui vai uma verdade: você não está preso. Pode até parecer que sim, mas Deus é especialista em fazer caminhos no meio do impossível. Como diz Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova. Até no deserto farei caminho e rios no ermo. O que hoje parece seco pode florescer de novo.
Mas para isso, você precisa parar de aceitar como normal aquilo que, na verdade, é uma distorção do plano de Deus. E talvez você pense, mas eu não tenho força para mudar agora. Eu entendo. Tem momentos em que a alma está tão ferida que só o ato de continuar já parece um peso. Mas deixa eu te lembrar, você não precisa ter força sozinho. Sua força vem de Deus. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, se tudo o que você consegue fazer hoje é chorar, chore. Mas chore nos braços de Deus. Se tudo o que consegue é respirar, respire. Mas com a esperança de que Ele ainda está no controle. Não importa o quão distante você se sinta, Deus ainda sabe o seu nome, sabe o seu valor e o que Ele planejou para você. Não foi cancelado, só está esperando o momento certo. Então continua comigo, porque o que vem agora pode mudar sua visão de tudo. Sabe o que mais paralisa? É o medo de largar o pouco, por não acreditar que o muito realmente existe. É o medo de sair da barca furada, porque a tempestade lá fora assusta. Mas a fé começa onde o controle termina. Deus nunca chamou ninguém para viver em segurança emocional enquanto a alma afunda. Ele quer você inteiro. E às vezes, para reconstruir, Ele precisa primeiro desconstruir tudo aquilo que não foi Ele quem levantou. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos. Você ainda tem um futuro. Não aceite um presente que contradiz as promessas do Senhor. Respira fundo e confia. Talvez você esteja esperando por um sinal, algo que te diga: você ainda pode viver algo novo. Então, deixa eu ser usado para te dizer isso agora. Você pode sim. Você pode começar outra vez. Pode reconstruir, pode sonhar, pode ser curado, pode prosperar. Não importa o que os outros disseram. Não importa o que o passado grita. O que importa é que Deus ainda está aqui. E Ele não se esqueceu de você. Coloque nos comentários agora: eu não aceito menos do que Deus tem para mim. Declare isso com fé. Não é só uma frase. É uma decisão de vida. Tem gente que está exausta, mas continua como se fosse normal viver assim. O corpo trabalha, a mente finge que está tudo certo, mas o coração, esse chora calado. Você já sentiu isso? Uma dor que não tem nome. Um vazio que parece que nada preenche. Isso não é fraqueza. Isso é um alerta da alma. Você foi criada com um chamado eterno. E quando sua vida caminha distante desse propósito, tudo perde a cor. O problema é que a gente vai se acostumando com a rotina, com os pesos, com o pouco. E quando menos percebe, está chamando de vida aquilo que é apenas sobrevivência. Mas Deus te chama para mais. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que não for isso, precisa ser questionado. E talvez você pense: mas minha vida está assim há anos. Eu nem sei mais o que é leveza. Eu entendo. É como alguém que vive tanto tempo em um quarto escuro que já se esqueceu de como é a luz do dia. Mas Deus ainda acende essa luz. Ainda existe vida abundante. João 10:10 diz: O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E abundância não é luxo, é paz, é alegria verdadeira, é propósito, é saber que seus passos estão alinhados com o céu. Deus não quer que você apenas chegue ao fim do mês. Ele quer que você chegue ao fim do dia com paz no coração e esperança no amanhã. Se isso não está acontecendo, talvez seja a hora de realinhar a rota. Existem pessoas agora mesmo em relacionamentos onde não se sentem amadas, em empregos que só trazem dor de cabeça, em ambientes onde precisam se calar para não serem rejeitadas. Isso não é viver, isso é se apagar. E o que Deus quer é te reacender, te trazer de volta à sua essência. Ao invés de continuar nesse ciclo,
você precisa parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque o que Ele tem não é fardo, é alívio. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem mais cura, mais direção, mais transformação vindo neste vídeo. Deixa eu te contar uma história, não com nomes famosos, nem com superproduções, mas com realidade. Uma jovem chamada Amanda, de 32 anos, passou quase 7 anos num trabalho que a consumia. Chegava em casa chorando, sem ver sentido no que fazia, e mesmo assim continuava, porque achava que não tinha escolha. Durante esse tempo, parou de sonhar, de orar com fé, de acreditar que podia viver algo melhor. Até que um dia, no silêncio do quarto, ela orou diferente. Não pediu por dinheiro nem por sucesso. Ela apenas disse: Deus, se essa vida não é o que o Senhor tem para mim, me mostra outra. Nos dias seguintes, as portas começaram a se mexer. Um convite, uma ideia, uma coragem que ela nem sabia que tinha. Hoje, Amanda vive de algo que ama, com propósito, com paz. Ela ainda enfrenta desafios, mas agora sabe que está no caminho certo. Sabe por que isso aconteceu? Porque Amanda entendeu que viver uma vida que Deus não planejou é como tentar encaixar uma peça num quebra-cabeça errado. Até força entra, mas nunca encaixa de verdade. E talvez você esteja fazendo isso agora, forçando sua vida a se moldar a lugares, pessoas e rotinas que não foram preparados para você. Isso cansa, isso machuca, mas a boa notícia é: você pode sair disso. A chave está em reconhecer que precisa de direção e confiar que Deus dá. Provérbios 3:5-6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E se a sua mente estiver dizendo: é tarde demais, já perdi muito tempo, ninguém vai entender minha decisão, silencie essa voz com a verdade de Deus. Isaías 60:22 diz: No tempo certo eu, o Senhor, farei acontecer. Não é sobre idade, não é sobre o tempo que passou, é sobre o que Deus ainda pode fazer. A partir de hoje, cada dia que você permanece em algo fora da vontade de Deus, é um dia a mais, longe do que foi preparado com tanto amor para você. Então, em nome de Jesus, decida voltar para o centro da vontade do Pai, mesmo que seja um passo pequeno. Ele honra, Ele te guia, Ele te sustenta. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus para a minha vida. Declare isso com fé. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que as vozes do passado ditem seus próximos passos. Deus está sussurrando ao seu coração agora: filho, filha, volta. Eu tenho mais para você. Volta para os sonhos que você abandonou. Volta para a fé que você deixou enfraquecer. Volta para a esperança que parecia ter morrido. Ainda dá tempo. Enquanto há fôlego, há promessa. E mesmo que tudo ao redor diga que nada vai mudar, a palavra de Deus diz que tudo pode mudar quando colocamos nossa confiança nele. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa dar o primeiro passo. Tem momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, pede direção, busca respostas e tudo parece igual. Mas entenda uma coisa: o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É nos bastidores que Ele trabalha com mais profundidade. Talvez Ele esteja construindo algo dentro de você antes de mudar o que está fora. Porque Deus não quer apenas te tirar de um lugar ruim. Ele quer te preparar para viver algo melhor, sem voltar atrás. Enquanto você espera, Ele alinha seu coração, cura suas feridas, fortalece sua fé. O Salmo 27:14 declara: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Essa espera não é perda de tempo, é treinamento para a vitória. Você não precisa se comparar com ninguém. Cada um tem um processo, um tempo, uma história.
Talvez você veja pessoas ao seu redor andando para frente enquanto você se sente parado. Mas, olha, o que parece lento para o mundo é certeiro nas mãos de Deus. Não queira apressar o que Deus quer aprofundar. Tem bênçãos que só vêm quando você está maduro para sustentá-las. E isso inclui relacionamentos, portas abertas, curas e até respostas. Seu tempo não está atrasado, está sendo lapidado. A ansiedade rouba o presente, mas a fé o consagra. Não se apresse em sair de onde está, mas também não se acomode. Aqui vai um conselho que pode transformar seu dia. Pare de negociar com aquilo que te destrói aos poucos. Às vezes, estamos nos convencendo de que dá para aguentar mais um pouco, não é tão ruim assim, já estou aqui mesmo. Mas isso é o inimigo tentando te manter onde o Deus já não está mais. Aquilo que suga sua paz, consome sua fé e te afasta da sua essência não pode vir de Deus. Deus é paz, Deus é direção, Deus é liberdade. E sim, às vezes a liberdade dói no início, porque sair do conhecido exige coragem. Mas escuta, melhor um recomeço com Deus do que anos presos num lugar sem propósito. Você precisa, com muito amor, começar a dizer não se para algumas coisas, dizer não para ambientes que te ferem, para vozes que te diminuem, para hábitos que adoecem sua alma. Dizer não ao medo que te impede de tentar, ao passado que te prende, às culpas que Deus já perdoou. Cada não bem colocado é uma porta que se fecha para o velho e uma janela que se abre para o novo. Muita gente vive doente emocionalmente por não saber se posicionar, mas há poder no não, dito com sabedoria e firmeza. E há ainda mais poder quando você diz sim ao que Deus tem para você, mesmo sem saber todos os detalhes. A obediência abre caminhos que o medo jamais conseguiria abrir. Talvez você não veja agora, mas do outro lado da sua decisão, existe paz, existe leveza, existe vida abundante. E sabe, nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes, o novo de Deus começa no desconforto de sair de onde você se acomodou, mas vale a pena. Vale cada passo, cada renúncia, cada lágrima, cada oração, porque quando você escolhe confiar, Deus escolhe surpreender. Não é sobre merecimento, é sobre graça. Não é sobre força própria, é sobre depender de quem nunca falha. E, por favor, guarda isso no seu coração. Você não foi criada para se encaixar em espaços que te diminuem, em relações que te ferem, em trabalhos que secam sua alma. Você foi formada para viver os planos de Deus, e eles são maiores, são melhores e são cheios de paz. Talvez agora você não veja saída. Talvez tudo pareça confuso, pesado, sem direção. Mas deixa eu te lembrar do que está escrito em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele faz. Ele abre portas, ele cria oportunidades, ele levanta pessoas, ele traz respostas, ele fortalece, ele consola, ele guia. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É Deus te lembrando que ainda dá tempo de mudar de rota, de recomeçar, de se alinhar com os céus, de viver aquilo que Ele sonhou para você. E sabe, não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, não precisa saber como, só precisa confiar. Porque quem caminha pela fé não anda por vistas, anda por promessas. E as promessas de Deus nunca falham. Talvez você precise hoje, com toda a sinceridade do seu coração, fazer uma oração simples, mas poderosa. Senhor, eu não quero mais viver fora da tua vontade. Me mostra, me direciona, me fortalece. Eu quero viver os teus planos, não os meus. E sabe o que acontece quando você faz isso? O céu se movimenta. Porque Deus honra corações quebrantados, corações sinceros, corações que escolhem depender dele. Então escuta, não aceite menos do que Deus tem para você. Não aceite migalhas emocionais.
Não aceite viver esgotado, esgotada, tentando caber em lugares que não foram preparados para você. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. E isso significa que há uma herança preparada, há promessas liberadas, há um futuro de esperança te esperando. Jeremias 29:11. Não é só um versículo bonito, é uma verdade eterna sobre sua vida. Então se posiciona, levanta a cabeça, se olha no espelho e declara com fé: eu não nasci para viver uma vida qualquer, eu nasci para viver os planos de Deus para mim. E escreve isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho viver os planos de Deus para a minha vida. Escreve isso não só como uma frase, mas como uma decisão, como uma declaração profética sobre seus dias. E lembra, mesmo que o mundo inteiro diga que é impossível, que é tarde demais, que não dá mais, a última palavra vem de Deus. E se Ele disse que tem mais para você, então tem. Se Ele prometeu, então Ele cumpre. O seu passado não define o seu futuro. Suas limitações não anulam os planos de Deus. Suas quedas não te desqualificam. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então respira fundo, enxuga essas lágrimas, se fortalece no Senhor, porque há esperança, há recomeço, há vida nova, e você vai viver isso. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Dias melhores estão chegando, portas novas estão se abrindo. A sua história não termina aqui. Deus ainda escreve capítulos lindos para você. E o que vem pela frente é infinitamente melhor do que tudo aquilo que ficou para trás. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guie. Amém.